Olá, voltamos com o nosso programa Espaço Mulher. Para você que está aí nos acompanhando, você que chegou agora, nós estamos com a Amanda Espíndola. Ela é advogada e ela está esclarecendo tudo sobre a violência contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Nós já falamos aqui quais são os benefícios, como a mulher pode procurar ajuda. E ela chegou até a falar que tem alguns casos que a mulher pode voltar atrás e tem alguns casos que ela não pode voltar atrás. Amanda, que tipo de caso é esse? Até onde a mulher pode voltar atrás na denúncia e até onde ela não pode? Bom, existem casos que a lei considera como ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e ação penal privada. Assim, a lesão corporal se tornou ação pública incondicionada, ou seja, se ela sofreu uma lesão corporal, ela não tem como voltar atrás. Independente se ela fez a denúncia, ela pediu a medida protetiva ou não, mas foi feito o boletim de ocorrência, esse processo vai ser tocado para frente. Independente dela ter reatado o relacionamento com o autor, independente deles terem se resolvido, ter desculpado, caso seja um irmão, alguma coisa assim, se for caso de lesão corporal, vai ser tocado para frente. Porém, casos como a ameaça, por exemplo, é ação que depende de representação. Ou seja, a vítima vai dizer para o juiz que ela quer dar andamento no processo. Entendi. Uma vez representado, ela pode desistir, ainda que queira. E tem as ações privadas, por exemplo, os crimes contra a honra, como injúria, tem o crime de dano, pode o autor quebrar o carro da vítima, quebrar a casa, essas coisas. O crime de dano depende unicamente de advogado para dar entrada, que são as ações privadas. Então, assim, existem casos que podem voltar atrás, existem casos que não. Depende do que a lei coloca como ação pública, incondicionada, condicionada ou privada. Certo? Entendi. Então, lesão corporal, independente se você perdoou o agressor, independente se o agressor é da sua família ou não, se houve se reatou aquele relacionamento ou não, lesão corporal vai até o final do processo. Sim. E os outros você pode voltar atrás, que eu acho que muitas vezes acontece, né, Amanda? A mulher tá lá, ela sofreu uma agressão, mas ela acaba reatando aquele relacionamento, vai na delegacia e retira a queixa. É isso que funciona? Assim que funciona? Basicamente é isso. Mas assim, eu falo lesão corporal porque no Código Penal ele é considerado que depende de representação. Porém, na Lei Maria da Penha é incondicionado, entendeu? Entendi. Mas assim, os casos de tentativa de homicídio, do próprio homicídio, ele é incondicionado para todos os casos. Tá. Porém, a lesão corporal é específica e incondicionada na Maria da Penha, certo? Entendi. Então, se for lesão corporal contra um homem, por exemplo, pode voltar condicionada, atrás. Pode voltar atrás. Mas se for uma lesão corporal contra a mulher, não tem como voltar atrás. Isso. É uma informação importante para você. Você falou, Amanda, até da ajuda do advogado, que tem casos que precisam do advogado. Sim. Como essa questão da injúria. Crime de dano, são as ações privadas. Tá. Como que o advogado auxilia nesses casos? Qual a função? Então, o advogado, além de conversar com a vítima, dar toda a instrução, tentar deixá-la mais calma, que isso é um papel primordial da nossa profissão, os crimes contra a honra, o crime de dano e alguns outros crimes que o Código Penal determina são ações privadas. Ou seja, eles dependem unicamente de advogado para dar entrada no processo. Não é só representar ou não é só fazer o boletim de ocorrência. Entendi. Ele depende do advogado, tem um prazo de 6 meses. Por exemplo, a vítima sofreu injúria do marido. Chamou de piranha, de vagabundo, o que infelizmente é muito comum. A vítima vai na delegacia e faz o boletim de ocorrência. Se em 6 meses ela não toma nenhuma providência por meio do advogado, o advogado é que vai fazer uma queixa-crime e dar entrada no processo. Ah, tá. Se o advogado não der entrada, esse prazo é extinto e ela não tem mais direito à punição daquilo, certo? A menos que ocorra de novo, mas o prazo é de 6 meses da data do fato. É como se prescrevesse. Só naquele boletim de ocorrência não tem como dar... Na verdade, é prazo decadencial. Tem 6 meses, decaiu do direito, acabou. Entendi. E a gente falou muito da questão financeira, que tem muitas mulheres que são providas financeiramente pelo agressor. E
mulher se vê numa situação que ela quer entrar com recurso, ela quer entrar com processo, como esse que você falou, talvez de injúria, de dano, e ela precisa de um advogado, mas ela não tem condições financeiras. O que essa mulher faz? A OAB tem um convênio com a Procuradoria-Geral do Estado e existem os advogados gratuitos. Todo mundo fala, você não tem dinheiro, procura a OAB que eles resolvem. É mais ou menos isso. Se a pessoa não tem condições de bancar um advogado, as custas do processo, tudo mais, ele procura um advogado, existe um termo que chama declaração de pobreza, a pessoa vai comprovar que ela não tem renda suficiente para arcar com aquele processo, mas isso não é só na Lei Maria da Penha. Em qualquer processo que a pessoa precise de ajuda, ela pode procurar pela OAB. Sendo o caso de realmente de entrar com a ação, vai ser nomeado um advogado dos que estão cadastrados lá no convênio, vai ser nomeado e o advogado vai entrar com o processo. Tá. E a parte não vai ter custo nenhum. E isso demora muito? Depende do caso, assim, porque tem um prazo de 6 meses para entrar com a ação, se for violência doméstica. Existem ações que têm 2 anos, como é em qualquer ação que a vítima pode procurar pela OAB, ele depende do prazo que tem para entrar com a ação, mas assim, quanto antes você procurar, melhor. Mais fácil de ser resolvido o seu problema antes. Mas o advogado também, ele, de acordo com esse convênio, ele precisa dar andamento, entrar nesse processo dentro desse prazo, né? Sim. Ele não pode fugir desse prazo. Não. Ele foi nomeado, ele já tem o dever de mexer com o processo. Pegar os documentos e dar entrada na ação. Olha, gente, é para todo mundo, né? Informação de utilidade pública, o seu direito, você tem direito a um advogado de graça, gratuitamente, por esse convênio que a Amanda falou. Não somente no caso de violência doméstica ou violência contra a mulher, mas em todos os casos. Amanda, aquela mulher que sofreu a violência, ela decidiu que ela quer denunciar. Como que funciona isso na delegacia? Como que funciona essa denúncia? Certo. Ela procura pela delegacia, explica a situação, sendo o caso de registro, a autoridade policial vai fazer um boletim de ocorrência para ela. Se ela solicitar medida protetiva, vai ser isso enviado para o promotor e para o juiz. E depois disso, a vítima vai ser ouvida, as testemunhas serão ouvidas, o autor, dependendo se for lesão corporal, vai virar um inquérito policial. E vai ser tudo investigado. Ela, se possível, voltar atrás, caso ela queira desistir, ela pode ir na delegacia ou no fórum dizer que não quer mais, certo? E depois vai ser tocado o processo para frente, se for lesão corporal, no final vai ter uma sentença, independente se o casal reatar, eles vão dar uma sentença dizendo, olha, o casal reatou, não tem mais por que o Estado interferir nisso. Muitas vezes, por falta de prova, o réu é absolvido, muitas vezes o réu é condenado, às vezes tem que prestar serviço à comunidade, às vezes, em raros casos, mas dependendo da gravidade do caso, cabe prisão. Cabe prisão mais naqueles casos, assim, mais graves, né? Sim, tentativa de homicídio e homicídio são os mais comuns da gente ver. Tá? Então, vale lembrar pra você entrou com essa denúncia, a denúncia vai sim ser levada até o fim, no caso de coisas graves, como tentativa de homicídio, como lesão corporal, mesmo se você tiver voltado com o agressor. Isso vai acarretar e o Estado precisa dar uma sentença pra isso, né? É isso que a gente tá falando. Então, gente, cabe aí você ficar alerta, cabe você, mulher, pedir os seus direitos e atrás dos seus direitos, pra gente tentar mudar essa realidade, né, Amanda? Porque é uma realidade tão dura no nosso país, pelo menos, e acho que não só no nosso país, mas a violência hoje, ela tá alastrada por todos os cantos. E não só a violência doméstica, como também a violência sexual, a violência contra a mulher nas ruas, nas escolas, por onde a mulher vai. Então, você tem e precisa buscar os seus direitos. A gente falou um pouquinho das restrições. Como funcionam as restrições do acusado com a vítima? Esse acusado, ele como é que eu falo? Avisado
que ele tá com uma restrição, ele chega a pagar alguma coisa, ou ele vai preso? Como é que funciona? Você falou que ele não pode chegar perto, mas como que a lei determina que ele seja avisado, que aconteça com ele? Então, como tem 48 horas para o processo ir para o fórum para ser analisado, o juiz vai dar um despacho lá dizendo se defere ou indefere a medida protetiva. E daí as partes logo em seguida são avisadas. O oficial de justiça vai até a casa tanto da vítima como do autor, das testemunhas, e entrega uma cartinha dizendo quais são as restrições e o que pode acontecer. Inclusive a prisão, caso o acusado descumpra. Sim. Então é importante saber disso. Caso ele descumpra, pode ser que ele seja preso. Sim. Por descumprir essa restrição. Isso. Gente, muito esclarecedor o nosso papo, né? Muita coisa que a gente não sabe e fica aprendendo para poder saber se defender. E não acabou. A gente continua no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já. Fique aí acompanhando o nosso programa Espaço Mulher com a Amanda Espíndola.